Hoje é sábado, segundo o quarto mandamento, dia do Senhor, dia de ir para a igreja. O domingo chegou e é bom descansar, mas para nós católicos, hoje é dia do Senhor, dia de ir para a missa. Afinal de contas, o dia do Senhor é sábado ou domingo? Pelo fato dos primeiros cristãos terem vindos do judaísmo, houve desde os tempos apostólicos no seio da Igreja Antiga certa discussão a respeito de quais normas deixadas por Deus no Antigo Testamento poderiam ou não ser abolidas. A questão tornou-se ainda mais grave pelo fato de que os cristãos vindos do paganismo terem sido evangelizados sem as observâncias das leis mosaicas. Os primeiros conflitos tornaram-se inevitáveis, fazendo com que os apóstolos se reunissem em Jerusalém para discutir sobre tais questões. Nesse contexto, qual seria o dia de adoração a Deus? O sábado, deixado por Moisés e pelos profetas, ou o domingo, dia da ressurreição do Senhor? Se esse assunto te interessa, me acompanhe e fica comigo até o final do vídeo. E para você que não me conhece, eu sou Carlos Eduardo e esse é o canal Frei Teofélix. Todos nós sabemos que no Antigo Testamento, o Senhor escolheu o dia de sábado para o seu dia de adoração. Mas por quê? Para entendermos o motivo deste mandamento divino, devemos responder a duas outras perguntas. Por que o Senhor escolheu um dia para o seu culto? E por que o dia de sábado foi escolhido para este dia? A resposta para a primeira pergunta se encontra no livro do Deuteronômio, aonde lemos: Lembra-te de que foste escravo no Egito, de onde a mão forte e o braço poderoso do teu Senhor te tirou. É por isso que o Senhor teu Deus te ordenou que observasse o dia de sábado. Como vemos, a observância de um dia de adoração está relacionada à libertação que Deus promoveu ao povo hebreu quando os tirou da terra do Egito. Deus apresenta-se como o libertador do seu povo e manifesta todo o seu poder e glória no envio das pragas e, por fim, abrindo o Mar Vermelho para que o povo pudesse atravessar e, finalmente, estivesse livre do jugo do faraó. O Deus libertador é aquele que guia o seu povo até a terra prometida. Podemos observar que a libertação promovida por Deus é um prenúncio da libertação que Cristo nos promoverá da escravidão do pecado e nos conduzirá até a Jerusalém celestial. Quanto à segunda pergunta, a resposta encontramos no livro do Êxodo. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo o que contém, e repousou no 7º dia. É por isso que o Senhor abençoou o dia de sábado e o consagrou. Por esta razão, no dia da libertação, o homem também deveria livrar-se do trabalho secular. No dia em que Deus manifestou o seu amor pelo povo, o povo também deveria manifestar o seu amor por ele. Isso nos lembra as palavras de São João que nos diz: Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Depois do que foi exposto, podemos identificar a dupla raiz da instituição do dia de adoração. Primeiro, o dia da salvação do povo de Deus, conforme o livro do Deuteronômio, e segundo, o dia da plenitude da criação, conforme o livro do Êxodo, já que o Senhor terminou a sua obra de criação no 7º dia, pois o mundo foi criado em 6 dias. Ora, Deus não se cansa, senão ele não seria Deus. Nesse caso, a palavra sábado ou Shabá significa cessão, ou seja, o término de alguma atividade. É por isso que o 7º dia é chamado de dia da plenitude da criação e não do descanso de Deus. Com o passar do tempo, os judeus deturparam a observância do dia de sábado e se prenderam apenas à letra da lei. Eles esqueceram as raízes espirituais desta divina observância. Nos tempos de Jesus, 39 tipos de trabalhos eram proibidos. Entre eles, o de colher espigas, carregar fardos e etc. Isso nos dias de sábado. Os doentes só eram atendidos em perigo iminente de morte, motivo pelo qual Jesus se desentende com os fariseus, porque o próprio Jesus curava no dia de sábado. É Jesus que afirma que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Ele mesmo afirma que ele é Senhor do sábado. Por isso foi incriminado pelos doutores da lei. Jesus se defende dizendo que apenas imita
aquilo que o Pai faz, que apesar de ter cessado a criação do mundo, não deixou de governá-lo e também aos homens. Alguns cristãos argumentam que neste momento Jesus estava abolindo a observância do dia de sábado. Na realidade, o que Jesus estava fazendo era resgatando o sentido espiritual desta divina observância. Entretanto, enganam-se aqueles que pensam que a observância do dia de sábado estaria para sempre fixado neste dia. Eles argumentam que o sábado seria perpétuo. Se fosse assim, se isso fosse verdade, toda a lei levítica também seria perpétua, como incenso, circuncisão, Páscoa, sacerdócio e etc. Por exemplo, em Êxodo 12:14 está declarado que a Páscoa terá de ser observada por suas gerações e para sempre, exatamente como é dito sobre o sábado. A oferta de incenso também é dita como perpétua. Lavagem de mãos e pés também. Quando o Senhor afirma que o dia de sábado é perpétuo, Ele não está se referindo à fixação do sétimo dia como dia de adoração, mas se refere ao seu acordo, à sua fidelidade para com a humanidade. É o próprio Deus que anuncia, através dos profetas do Antigo Testamento, que seu acordo se dará com a humanidade de uma nova forma. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o pacto que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Esse meu pacto eles invalidaram, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. O pacto da antiga aliança seria substituído por um novo, onde o primeiro é apenas a figura do segundo que é eterno. Neste novo pacto, o Senhor também instituiria um novo dia para sua adoração, já que foi nesse novo dia em que o Senhor salvaria a humanidade dos seus pecados para sempre. Jesus não aboliu a observância do sábado no seu debate com os fariseus. Ele o fez cumprindo as palavras dos profetas, ou seja, morrendo na cruz e ressuscitando no primeiro dia da semana, o domingo. Todo o Antigo Testamento é profecia do Novo. É por isso que para nós, cristãos católicos, a leitura das Escrituras é feita a partir da Páscoa, ou seja, da ressurreição de Cristo, para o Antigo Testamento, e não o contrário. É o próprio Jesus que nos revela o sentido profundo das Escrituras, semelhante ao discurso no caminho de Emaús, onde Jesus revela aos seus discípulos que ele mesmo deveria sofrer e morrer para entrar na sua glória. Assim também, durante o Sábado Santo, na Vigília Pascal, toda a igreja fica às escuras e é iluminada apenas pela luz do círio. Todas as leituras do Antigo Testamento são feitas a partir dessa luz. Se pudéssemos comparar as luzes que vêm do Antigo e do Novo Testamento, essa seria a luz do Antigo Testamento. E essa seria a do Novo. Jesus aparece pela primeira vez aos seus apóstolos no dia da ressurreição, ou seja, no domingo. É assim que São João nos descreve esse momento. Chegada, porém, que foi a tarde daquele mesmo dia, que era o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se achavam juntos, por medo que tinham dos judeus, veio Jesus e pôs-se em pé no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. Para Dom Henrique Soares, bispo de Palmares, a expressão no primeiro dia da semana tem um sentido teológico. Ora, Jesus morre na sexta-feira santa e o véu do templo se rasga, significando o fim da economia dos antigos sacrifícios. O sábado é guardado por Jesus perfeitamente no descanso da morte, significando o fim da antiga aliança. No primeiro dia da semana após o sábado dos judeus, Jesus entra. Ele agora é o novo Adão. Ele sopra sobre os discípulos, assim como Deus soprou no Antigo Testamento sobre o homem original. Ele lhes deseja a paz. A paz esteja convosco. A paz que o pecado rompera. Jesus também viu o Espírito Santo, o Espírito que antigamente pairava sobre as águas. Estamos agora no início de uma nova criação. Além disso, a cada 8 dias, Jesus aparece aos seus discípulos. Da primeira vez, Tomé não está presente. Da segunda vez, Tomé se encontra também com Jesus e faz a primeira adoração a Jesus como Senhor, ou seja, como Deus. Jesus se encontra com os seus discípulos na partilha da palavra, ou seja, liturgia da palavra, e também na fração do pão,
liturgia eucarística, é aquilo que nós chamamos de nossa missa. São João, no livro do Apocalipse, chama o primeiro dia da semana de Dia do Senhor, em grego, in Kyriake Emera, na tradução latina, Dies Domini, ou domingo, dia do Kyrios, dia do ressuscitado. É verdade que São Paulo também se reunia com suas comunidades no dia de domingo. Ele mesmo orienta na carta aos Gálatas que a coleta para os cristãos de Jerusalém fosse feita nesse primeiro dia da semana. Isso porque era o dia em que os cristãos se reuniam. É verdade que em Jerusalém houve no início uma certa divergência sobre a guarda do sábado, isso motivado pelos cristãos judaizantes. O Concílio de Jerusalém, tentando combater essa prática, não se opunha diretamente a ela, mas ele também não a estende aos cristãos vindo do paganismo. Tratava-se de um momento de transição e, à medida que os cristãos judeus foram desaparecendo, o império foi tornando-se cristão, essa prática foi desaparecendo também. Cabe a nós, então, a seguinte pergunta: o centro de nossa fé é o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, ou a Nova Aliança, a ressurreição de Cristo e a Páscoa? Devemos seguir o modo como a Igreja sempre leu e interpretou as Sagradas Escrituras. E quando surgir alguma dúvida, devemos procurar saber como a Igreja, guiada pelo Espírito Santo, chegou a essa interpretação. Essa é a forma católica de ler e entender as Sagradas Escrituras. Para finalizar, não poderia deixar de citar Colossenses 2, versículos 16 e 17, onde São Paulo nos diz: que ninguém vos critique por questões de comida ou bebida, festas, luas novas ou sábados. Tudo isso nada mais é do que uma sombra do que haveria de vir, pois a realidade é Cristo. Para um maior aprofundamento deste assunto, recomendo vivamente a leitura do livro Em Defesa da Fé Católica, do professor Alessandro Lima, no qual me utilizei para fazer a pesquisa desse vídeo. Eu agradeço a sua companhia, peço que se inscreva no canal, curta nosso vídeo e faça os seus comentários. É uma satisfação realmente estar com você e a gente se encontra por aí. Um grande abraço e até a próxima.